novamente com vocês. Eu sou a professora Francineia. O terceiro A não deve ter me conhecido, né? Porque o professor do terceiro A é o José Roberto, nas apresentações foi feito para ele, mas a gente vai trabalhar em conjunto. Então, enquanto estiver essas aulas à distância, ora pode ser comigo ou com o professor José Roberto, tá certo? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma sugestão, qualquer contato, os alunos do terceiro A vão falar com o professor José Roberto, terceiro B e terceiro C comigo, tá certo? Então, como eu havia falado, para vocês organizarem já um caderninho de matemática para a gente poder escrever, até na apresentação já teve algumas atividades, a gente vai continuar com essa metodologia de ensino, tá certo? Até porque nós vamos estudar geometria analítica esse bimestre. Para a geometria analítica, a gente precisa de alguns conceitos básicos lá do ensino fundamental. Então, agora eu vou retomar alguns conceitos para depois a gente fazer algumas atividades, tá ok? Então, vamos lá. As aulas que a gente está fazendo ainda é de nivelamento e nós vamos falar agora de plano cartesiano. Deixa eu pegar o laserzinho. Então, o que é um plano cartesiano? Conteúdo lá do ensino fundamental mesmo, tá? O plano cartesiano ele é formado por duas retas perpendiculares, uma reta que a gente chama de eixo X, ou seja, eixo das abscissas, uma reta Y, que é na vertical, ou seja, a reta que representa o eixo das ordenadas, tá? Então, são dois eixos formando o plano cartesiano, onde esses dois eixos dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes. Então, o primeiro quadrante, ele fica nesse pedacinho aqui, onde os pontos que pertencem ao plano cartesiano do primeiro quadrante, ele é tanto positivo para x quanto para y, certo? No segundo quadrante, esse da esquerda, os pontos pertencentes a ele é negativo para x e positivo para y. No terceiro quadrante, eu tenho os valores de x negativo e negativo também para y. E no quarto e último quadrante, é positivo para x e negativo para y. O que isso significa, gente? Quando a gente fala de ponto, a gente está falando de um par ordenado. Então, a gente está representando dois números. Então, ponto do plano cartesiano, ele é dois números, tá? Onde esse ponto, se ele pertencer ao primeiro quadrante, o primeiro valor ele tem que ser positivo, porque o primeiro, lembra que o primeiro representa o eixo X, o segundo, o eixo Y. E se ele tiver, então, no primeiro quadrante, o Y também tem que ser positivo. Se esse ponto, esse plano, se esse par ordenado estiver no segundo quadrante, eu vou ter o primeiro valor negativo, porque ele representa o x, e o segundo positivo, tá certo? No terceiro quadrante, esse ponto vai ser negativo tanto para x quanto para y, tá? E no quarto e último quadrante, ele vai ser positivo para x e negativo para y, tá certo? Como assim, professora? Ah, suponhamos que a gente tenha lá o ponto 3. Escrever com essa canetinha é difícil, gente, mas me ajuda. E menos 2. Esse par ordenado, sem marcar lá no plano cartesiano, eu já sei que ele é pertencente ao quarto quadrante. Por quê? Porque o valor de x é positivo, o valor de y é negativo. Então, ele pertence a esse quarto quadrante, certo? Resumindo, então, se um ponto P pertence, deixa eu pegar o laserzinho de novo, se um ponto P pertence ao primeiro quadrante, então o valor de x ele é positivo, ou seja, maior do que zero, e o de y também, maior do que zero. Se esse ponto pertence ao segundo quadrante, o valor de x ele é negativo e o de y é positivo. Então, x menor que zero, y maior do que zero.
Se esse ponto for pertencente ao terceiro quadrante, então o valor de x é menor do que zero e y também é menor do que zero. Tá vendo aqui? Todos dois negativos. E ao quarto quadrante, o valor de x é maior do que zero, positivo, e o valor de y é negativo, menor do que zero. Agora, se eu tiver algum desses pontos marcados sobre um desses eixos, por exemplo, suponhamos que eu marque lá um ponto em cima do eixo x. Se eu marco um ponto em cima do eixo x, que é o das abscissas, ele sempre vai ter ordenada que representa o y igual a zero. Então, o x vai assumir valor qualquer, a ordenada vai ser zero. Agora, se eu tiver em algum momento aqui ó, um ponto marcado sobre o eixo y, é ao contrário. Quem vai ser zero é a abscissa, é o valor de x, tá? Então, eu posso afirmar que se eu tiver um ponto marcado sobre o eixo x, eu tenho ordenada igual a zero. E se eu tiver um ponto marcado sobre o eixo das ordenadas, a minha abscissa que é igual a zero, tá? Então, são conceitos que facilitam na hora de resolver um exercício, que visualiza bem, e às vezes a gente não precisa marcar esse ponto lá no plano cartesiano para a gente poder resolver o exercício, ok? Então, nós vamos fazer uns exercícios agora. Vocês vão, como eu tinha feito na outra aula até o terceiro, por isso que eu pus 4. Se não tiver feito na outra aula, começa com o número 1 mesmo, tá? Não tem problema não. Então, vocês vão colocar lá no caderno, vocês vão pausar o vídeo, vai escrever esse enunciado e vai desenhar um plano cartesiano. E logo, logo eu volto com vocês para a gente conferir o que vocês fizeram, tá certo? Bom, então vocês já devem ter feito no caderno e agora a gente só vai ver se tá ok. Esse primeiro exercício, ele só pede para a gente marcar no plano cartesiano esses 4 pontos, 5, né? Ponto P, Q, R, S e T. A gente vai marcar esses 5 pontos no plano cartesiano. Como eu fiz aqui o meu plano cartesiano numa malha quadriculada, cada quadradinho meu, ele equivale a uma unidade. No caderno de vocês, vocês podem marcar, tá? Então, o primeiro ponto, de acordo com as orientações passadas, eu já sei que esse ponto pertence ao primeiro quadrante, concorda? Por quê? Porque o valor da abscissa é positiva e o valor da ordenada também é positivo. E como é que eu faço para marcar esse ponto? Eu vou lá na abscissa, que é o x primeiro. Como ele é positivo, eu sempre parto do zero. Se ele é positivo, vai para a direita. Eu vou contar 3 unidades. 1, 2, 3. E vou marcar aqui. Então, tá aqui. O 2 é no eixo y. Vou partir do zero e vou contar 2 unidades acima dele. Tá aqui. Para marcar esse ponto, esse plano cartesiano, marcar esse ponto no plano cartesiano, eu vou seguir esses números que eu marquei. E o encontro deles é exatamente o ponto em que eu quero, tá? Então, tá aqui o ponto. Esse é o ponto 3 e 2. Esse é o ponto P, ok? O ponto P, de acordo com aquelas orientações, eu já sei que ele pertence ao segundo quadrante, a esse pedacinho de cá. Por quê? Porque o x, ele assume valor negativo, o y, valor positivo. Então, eu vou marcar aqui, ó, partindo do zero, vou contar 2 unidades para cá, que é o 2 negativo, e 3 unidades positivas. Como eu já tinha marcado 2, o 3 é exatamente uma acima. Vou fazer o encontro desses dois. E ele representa o meu pontozinho. Esse aqui é o meu ponto aqui. Ok? O ponto R, eu já sei que ele pertence ao terceiro quadrante, porque tanto x quanto o y é negativo. Então, eu vou marcar o menos 1 do x, que está aqui, o menos 1 do y, que está logo aqui, e vou fazer o encontro dos dois. E onde eles se encontram é o meu ponto R. Ok? O ponto S, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Por quê? Porque eu tenho aqui a minha ordenada igual a zero. Então, se a minha ordenada é igual a zero, lembra? Ele pertence ao eixo das abscissas.
vou marcar no eixo das abscissas, então, menos 3. Tá aqui 3 unidades. Então, tá sobre o eixo das abscissas. Esse aqui é o meu ponto S. E por último, meu ponto T também pertence ao primeiro quadrante, como o ponto P, porque os dois assumem valores positivos. Primeiro, eu marco o 4 no X. 1, 2, 3, 4, ele está aqui. E vou marcar o 6 do Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui. E vou encontrar esses dois. E essa reta, era para ser uma reta, tá, gente? Mas vocês... A minha coordenação motora não tá ajudando. Esse aqui é o ponto T, tá ok? Acertaram, gente? É tranquilo, né? Isso aqui é mais mesmo só pra gente relembrar alguns conceitos, tá? Mas se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu adoro quando tem dificuldade, tá? Quando tem dúvidas pra gente poder interagir melhor, ok? Vamos fazer mais um que também é baseado em plano cartesiano, só que esse aqui ele fala de segmento. Então, da mesma forma, vocês vão copiar o enunciado, fazer um plano cartesiano no caderno, vai pausar, tentar marcar o que é pedido, ok? Então, feito isso, já feito no caderno de vocês, nós vamos resolver, tá? Ele quer, esse exercício, ele está pedindo retas. Trace os segmentos. Mas para traçar esses segmentos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar os pontos, tá? Então, a gente vai marcar esses pontos aí. Primeiro ponto, a gente vai marcar o ponto P, que é menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui o menos 7. E o 1 positivo. Tá aqui. Nós vamos marcar esse primeiro ponto. Esse aqui é o meu ponto P. Vou marcar agora o ponto Q, que é o 8 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá aqui. E 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. E vamos ligar esses dois. Tá aqui o meu ponto. Como ele pediu um segmento formado por esses dois pontos, é só a gente traçar. No caderno, vocês vão usar uma régua, tá bom, gente? Como eu tô fazendo aqui à mão, ele pode ficar um pouquinho torto. Mas aí vocês vão usar a régua e vai traçar esses dois pontos, que era para ser uma reta, tá bom? O segundo, a gente vai marcar o ponto P, que a gente já tem aqui no nosso plano cartesiano. E agora nós vamos marcar o ponto S, que ele pertence ao eixo das abscissas. Por quê? Porque ao eixo das ordenadas, porque a minha abscissa é 0. Então, vou lá no eixo das ordenadas e marcar o menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Esse meu ponto é o ponto S. Então, eu quero o segmento P e S, é só ligar o P ao S. O terceiro pedido é o SR. O S eu já tenho, falta eu marcar o R. O R pertence ao quarto quadrante, porque eu tenho X positivo e Y negativo. Vou marcar o 7 do X primeiro. Vou marcar o 7 do X primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com o menos 2. Tá aqui. Esse é meu ponto R. Como pediu o segmento SR, ligo os dois. E por último, R e Q. O R eu já tenho, tá aqui. O Q também eu já tenho. Só fazer um segmento que liga R e Q. Lembrando que como eu estou fazendo à mão e a minha coordenação motora não é das melhores, não tá ficando muito retinho, mas no caderno vocês vão usar a régua, tá certo? Para finalizar essa parte de plano cartesiano, vamos finalizar ela com um exercício, tá? Esse número 6, vocês vão fazer da mesma forma. Peguem o caderno, copiem o enunciado, faz mais um plano cartesiano caprichado, tá?
E depois que vocês terminarem de resolver, volta aqui para a gente ver como é que ficou, ok? Então, esse número 6, ele pede para a gente desenhar um triângulo com os vértices no ponto. Então, um triângulo eu sei que tem 3 vértices, basta eu marcar esses 3 vértices que está pedindo. Primeiro ponto 0 e 0, ele é exatamente a origem do meu plano cartesiano. Então, está aqui o primeiro ponto. Esse é o ponto P. Agora, o ponto 0 e 4, esse ponto pertence ao eixo das ordenadas, por quê? Porque o valor de x é 0. Então, eu vou lá no y em cima do 4 e vou marcar. Esse aqui é o meu ponto Q. E por último, é o ponto R, que pertence ao eixo das abscisas, porque a minha ordenada é 0. Vou marcar 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Esse é o meu ponto R. Gente, lembrando que ponto é sempre representado por letra maiúscula, tá? Aí a gente vai pegar uma reguinha e vai ligar os 3 pontos. Tá vendo que esse primeiro ficou exatamente sobre o eixo Y. O segmento que eu ligo o P e o R fica exatamente sobre o eixo X. E agora falta só eu ligar o segmento Q e R. A gente marcou um triângulo retângulo, né? Se a gente quiser até destacar aqui o ângulo reto dele, ok? Gente, então isso aí foi a aula que eu preparei para a gente poder relembrar esses conceitos de plano cartesiano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá? Não deixem dúvidas acumularem, porque o segredo da matemática é esse, é você ir acompanhando a evolução da matéria. Então, se você aprendeu, ficou sem dúvida, o próximo passo fica muito mais fácil, tá ok? Então, a gente encerra essa aula por aqui, mas a gente tem mais aulas ainda hoje, tá ok? Até a próxima!